Valtorta medita com o seu anjo o tempo do Natal. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoe, Mãe, para que todas as minhas orações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Azarias diz, em 22 de dezembro de 1946. Cantemos, aleluia, por aqueles que nesse dia poderão fazer nascer neles o Messias. Todo Natal cria ressurreições de almas. Aleluia para estes que vêm ao Senhor, até então desconhecidos, e que se ajoelham em adoração diante do menino divino. Para eles, as palavras do Batista se cumprem. Eles prepararam o caminho do Senhor, endireitando o seu eu, preenchendo as lacunas, rebaixando todo orgulho e abraçando a verdade, que é direta, e a humildade, que é doce. Cantemos para os recém-nascidos do Senhor, aleluia. E depois vamos ler uma epístola paulina. Santíssimo Jesus, te faz trabalhar muito, e você, Valtorta, está muito doente. Ofereça o seu sofrimento como um auxílio final aos que nascem agora em Deus nestes dias, e obedeça ao seu mestre. Eu escuto e estou. É por isso que vos direi pouco a título de comentário. Mas digo-vos que a epístola de hoje é precisamente para você, para todos aqueles que prestam um serviço extraordinário, fiel ao Senhor. Que cada um nos considere assim, como servos de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Uma palavra sacerdotal aos sacerdotes. Mas existem outros sacerdócios, além do altar, do público e conhecido de todos. Existem consagrações secretas, ministérios secretos. Pode-se considerar os nossos filhos da divina vontade, em que os chamados não servem este ou aquele templo, não oficiam neste ou naquele altar, mas servem ao imenso templo de Deus e oficiam no seu imenso altar diretamente, inteiramente ocupado pelo seu serviço em total dedicação. Servos de Deus e seus irmãos, distribuidores da palavra, da luz, da sabedoria e da misericórdia de Deus, desta palavra que é como um sacramento imaterial, que não necessita de meios, espécies ou fórmulas para serem dados e comunicados, mas que tem em si a soma da graça e da vida, aquilo que aumenta a luz nas almas que a graça já torna luminosa, e aumenta a vida naquelas que a graça torna vivas, mas que só por si pode dar o anseio de luz e vida e conduzir a graça através da fonte cétula dos santos sacramentos, anteriormente negligenciada ou ridicularizada. Quem ouve a minha palavra nunca verá morte, disse o Senhor Jesus. Pois, de fato, se alguém não escuta a sua palavra e não a escuta acreditando que ela é divina e que aquele que a fala é Deus, o Filho de Deus, que valor tem a fonte cétupla do sacramento? A graça infundida pelo batismo morre, pois quem não segue a palavra peca, e quem peca perde a graça. E com graça, luz e vida, e cada vez mais deixa de acreditar em Cristo e em seus méritos, nos sacramentos, nas sagradas hierarquias da Igreja. E como um embrião humano se desprendendo da matriz morre,
não mais nutrido pelos fluidos vitais. Distribuidores extraordinários da palavra, nunca suficientemente dados em vista do trabalho contínuo das forças adversas contra a palavra e o espírito do homem. Nunca suficientemente conservados, assimilados e transformados na vida do indivíduo para fazer do indivíduo o cidadão da eternidade. São as vozes, o que se exige deles, como dos sacerdotes, mestres na explicação da palavra, assim como as vozes são os canais da palavra. Aqui está o que diz São Paulo. O que se exige nos dispensadores, nos evangelistas, é que cada um seja encontrado firme e fiel. Muitos são chamados, poucos são os que conseguem permanecer fiéis à sua missão. Há precisamente 1 ano atrás, que uma alma que tu e aquele que te dirigia conheces, ele pessoalmente, tu indiretamente, cometeste o primeiro ato de infidelidade à graça que Deus deu àquela pessoa e, consequentemente, a influência das forças das trevas se tornaram mais fortes em 1 grau. Essa pessoa poderia ter se levantado, se libertado das correntes lançadas por Lúcifer, sempre furioso contra todos, mas principalmente para aqueles que ele vê estar mais nos caminhos de Deus. Essa pessoa tinha vários auxílios celestiais e também terrestres, mais do que você. E das criaturas não receberam nada além de oposição e teve que fazer você mesmo amadurecer pessoalmente, permanecendo constantemente sobre os raios de Deus, constante e fiel. Embora a dor te atingisse de todos os lados, e o pensamento, Deus não me ama, teria sido justificado. Mas você sentiu que ele o amava e que as tempestades eram predileção a ti, pois a tornavam cada vez mais sábia na grande verdade de que só Deus merece todo o amor de suas criaturas e que só Deus pode amar. E, no entanto, apesar das grandes ajudas, essa alma não conseguiu permanecer fiel. E, em vez disso, as ajudas, e particularmente certas ajudas, mostraram-se prejudiciais, juntando sua espiritualidade imperfeita da própria alma, também imperfeita. E o santo sobrenatural se distanciou cada vez mais dessa alma. Ore pela pessoa. E o exemplo 1. Mas eu poderia lembrar de 1000 exemplos para você. E vou iluminar um para você no fundo do seu coração, sem nomeá-lo aqui, por respeito ao caráter sagrado e indelével que possui a criatura, que é um exemplo de um ato de infidelidade que torna as pessoas estúpidas e obscuras, punidas com a privação de luzes sobrenaturais por sua infidelidade. Deixe que te ajude a ser cada vez mais fiel, para que o que aconteceu aos outros não aconteça a você. E quando você puder, permaneça fiel e saiba que Deus pode considerá-lo assim. Para aqueles que gostariam de ajudá-lo, que de fato expressam julgamentos. E nem todos esses julgamentos são considerados bons por aqueles que os fazem, mas eles os fazem para Deus. E por razões que são em parte desculpáveis por ele. E às vezes também em parte indesculpáveis. Diga as palavras de São Paulo, dispensadores da voz de Deus. Pouco me importa ser julgado por vós, ou por um tribunal humano, realmente não me julgo. Pois, embora não me sinta culpado de nada, não por isso estou justificado, visto que meu juiz é o Senhor. E além disso, para estar em perfeita justiça, ó almas extraordinárias, encerradas em criaturas nas quais a reação moral da criatura não é suprimida, e você deve mantê-la subjugada em uma luta heróica e contínua entre o espírito e a humanidade, para obter a vitória final do espírito sobre o humano. Não julgue as dizeres, não julgue se as dizeres. Este é o seu verdadeiro nome. Eles são o ácido que testa o metal de seus corações. O que é esse ácido? O ácido é
O ácido é uma luta, né? O ácido é uma luta entre o espírito e a humanidade. Não julgue eles, mas diz eles. Este é o seu verdadeiro nome. Eles são o ácido que testa o metal de seus corações. Eles corroem, mas o metal nobre brilha mais lindamente depois de uma corrosão dolorosa e aparece em toda a sua nobreza real. Se fosse apenas uma camada hipócrita de virtude dourada, a erosão dos testadores logo desnudaria o chumbo de seu interior. Não julgue antes do tempo, até que o Senhor venha. Ele apontará o que está escondido nas trevas e manifestará as deliberações dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor que merece. É o que eu falei na live. É isso então. Nenhum traje, nenhuma maneira calculada de falar, se mover e agir será um baluarte contra a luz que descobrirá as dobras mais secretas dos espíritos. Então, nenhuma calúnia, nenhuma insinuação, negação ou qualquer outra coisa servirá para manchar o espírito heróico do dispensador da palavra que é fiel. As sombras da má vontade dos outros nas páginas puras dos espíritos fiéis, sobre os quais Deus escreveu sua palavra para que a dispensassem aos homens, se transformarão em nada. As sombras da má vontade dos outros que não aceitam a palavra se transformará em nada, pois Deus os dispersará. E a integridade imaculada dos fiéis em relação à sua missão, aceita, cumprida e suportada apesar dos sofrimentos, pois representa uma eleição divina. Mas também é labuta e dor, exclusivamente para a glória de Deus. Aceito, realizado e suportado em meio aos obstáculos sempre lançados contra esses porta-vozes, para tornar o serviço mais doloroso para eles. A missão poderia ser suportada, porque se em torno das vozes há uma multidão de algozes sobre eles, pois havia ao redor de Cristo o quê? Por 3 anos de missão. E principalmente no caminho da cruz, o divino Cirineu, o próprio Cristo, está perto das vozes, pois o Senhor está perto de quem o invoca com sinceridade. E Jesus nossa cruz, o próprio Cristo, o divino Cirineu, que carrega as nossas coisas, está perto de nós no meio dos nossos sofrimentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.